vamos dar continuidade à leitura aqui do Prolegômenos para Ontologia do Ser Social, de Jorge Lukács, aonde vamos prosseguir a leitura e comentários, né? Aqui também com a participação do professor Mateus de Castro, da Unesp Campos de Assis. Estamos fazendo a leitura e comentários dos prolegômenos para Ontologia do Ser Social. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos começar, né, Mateus? Vamos lá. Vamos lá. A separação econômico-social do trabalho intelectual, do trabalho físico, é um dos fatos mais importantes do desenvolvimento do gênero humano. Se levarmos em conta apenas o lado desse processo que se ligava, em última análise, com o metabolismo da sociedade com a natureza, o surgimento da matemática e da geometria desempenha aí um papel decisivo. Aqui destacamos apenas aqueles momentos que se ligam diretamente à nossa questão atual, o desenvolvimento da genialidade humana. No plano dos princípios, surge aqui uma das maiores mudanças na consciência humana: a formação da capacidade de pensar, de libertar-se conscientemente dos limites próprios do comportamento, dos próprios comportamentos biológicos imediatos, portanto, psicológicos, em relação ao ser, formando em si um comportamento desantropomorfizador para com a realidade. O domínio do meio ambiente humano pelo trabalho só pode se desenvolver por esse caminho, e com isso ampliar-se até um conhecimento cada vez mais adequado de todo o ambiente. Mas também em tal processo que se desenrola imediatamente no sujeito, o desenvolvimento social revela uma unicidade semelhante dos caminhos de desenvolvimento àqueles de todos os domínios apenas práticos imediatamente. Naturalmente, também o desenvolvimento científico é muito diferenciado de acordo com as formações, etc. Naturalmente, sempre acontece que enganos possam se conservar até por séculos a fio, por exemplo, a astrologia. Mas aquilo que constatamos como traduzibilidade no âmbito da vida cotidiana, em relação à língua, também aqui ocorre, até de modo mais intenso. A universalidade da linguagem matemática, da geometria, ou melhor, da geométrica, mostra até uma homogeneidade ainda mais ampla, uma convergência ainda mais ampla, tanto no conhecimento das relações corretas, quanto na refutação das falsas. Que também nesses domínios predomine uma diferenciação muito ampla, uma irregularidade dos caminhos de desenvolvimento concretos, nada muda de essencial na unicidade das tendências fundamentais. É isso. É interessante que ele dá continuidade nessa reflexão sobre a... Bom, ele está discutindo aqui o desenvolvimento da genialidade humana, né? É o objeto aqui de toda a reflexão a partir do desenvolvimento do trabalho. E é fundamental essa questão aqui entre o trabalho e a linguagem, né? A ciência. E aqui ele avança mais ainda para mostrar a questão do separação econômico-social do trabalho intelectual do trabalho físico, né?
Quer dizer, evidentemente é aqui que é o fundamental, a capacidade de pensar, de libertar-se conscientemente dos limites do próprio comportamento biológicos imediatos, portanto, psicológicos, em relação ao ser. Tá? Isso aqui é um comportamento desantropomorfizador para com a realidade. O que é que você entende aqui, essa questão entre que ele diz aqui, ó, comportamentos biológicos imediatos, portanto, psicológicos, em relação ao ser, né? Então, Giovanni, eu acho que aqui, nessa parte, ele está tentando mostrar para a gente, né, que aquele salto ontológico realizado pelo sujeito através do trabalho, que tem como ponto fundamental a resposta ao ambiente, é apenas o início de um longo processo de desenvolvimento histórico do ser social, né? E aí, se a gente não levar em consideração aqui o tipo, né, o materialismo histórico dialético defendido pelo Lukács contra o mecanicismo marxista, né, ou mesmo contra o irracionalismo, ou contra qualquer essas outras correntes que ele se opunha, né, como com a sua proposta ontológica, né, fica difícil de entender, porque eu acho que ele está retomando aqui toda essa dialética da universalidade, da genericidade, né, dessas potências que a universalidade do ser social guarda, né, com a questão da singularidade humana que se materializa através das particularidades, né, históricas. Então, ele trouxe na questão da linguagem essa possibilidade que a linguagem ela era diferente em cada lugar, na sua no momento da ação, da realização dessa linguagem pelas diferentes grupos sociais, né? Mas que guarda dentro deles uma unidade, uma unicidade de tendências fundamentais. E é justamente essa unidade, essa unicidade que ele vem falando de desenvolvimento do gênero, né? Mesmo em relação, e ele retoma as tendências categoriais, ele fala do planeta, ele fala dos outros seres, ele fala, enfim, de várias coisas, mas para dizer que ele tem que pensar essa potencialidade que existe na genericidade humana, né, e compreender esse processo, sem essa articulação dialética, né, fica impossível. Então ele vai resgatando isso e trazendo, olha, o desenvolvimento, o recuo das barreiras naturais, ele está acontecendo aos poucos. Então há um trabalho físico que possibilitou um grande desenvolvimento, mas há nesse processo de desenvolvimento um ponto extremamente importante que é o desenvolvimento do trabalho intelectual. A possibilidade de olhar para essas determinações, né, que existem, sem estar subjugado às determinações biológicas que podem interferir nessa possibilidade do pensamento, sem estar determinado por essas questões psicológicas imediatas, biológicas e psicológicas imediatas, que podem antropomorfizar o reflexo, né, da realidade. Então, é uma busca pela objetividade, né, uma compreensão mais objetiva dessa realidade, no Exatamente. domínio para dominar o ambiente. Eu não sei se eu fui muito longe, mas eu acho que precisava resgatar essas coisas para a gente entender né, essa traduzibilidade que ele quer dizer, né? Quer dizer, mesmo sendo uma atividade que não é física, que não está atuando e transformando diretamente a natureza,
ela guarda uma unicidade de tendências fundamentais do desenvolvimento do ser social. Porque esse desenvolvimento ele é objetivo e subjetivo. Sim. Né? E aí entram todos os elementos desse processo. Né? Então, é engraçado como um parágrafo assim simples, parece simples, né? Mas guarda, a gente tem que resgatar sempre essas colocações anteriores que o Lukács foi fazendo, né? Enfim, era isso. Isso que eu consigo entender aqui, né? Esse metabolismo da sociedade com a natureza, ele vai se transformando, né? E ele vai se transformando num metabolismo cada vez mais social, né? Há um recuo, não que se perca a natureza, mas a relação com a natureza ela se dá de forma cada vez mais social também, né? Enfim. Exato. Essa questão é uma questão fundamental. Agora eu estava pensando aqui no estranhamento, e o estranhamento como, vamos dizer, é um espectro que percorre esse desenvolvimento da genialidade humana. Isso é uma coisa curiosa, porque nós temos que reconhecer esse aspecto de que esse risco ele se coloca principalmente com o desenvolvimento da divisão do trabalho, essa divisão econômico-social do trabalho intelectual, do trabalho físico, né? Quer dizer, que é importante para a própria formação da capacidade de pensar, de libertar-se conscientemente dos limites dos próprios comportamentos biológicos, etc. e tal. Quer dizer, você tem que Lukács ele está sendo muito nesse aspecto, ele está salientando muito a dimensão ontológica, que é uma dimensão positiva, claro, porque ele está na perspectiva aqui do Entäußerung, da exteriorização, né, vamos dizer assim, mas ele ainda não coloca essa questão, é, embora, embora possa ter colocado em outros textos que nós discutimos, né, esse desenvolvimento contraditório que está posto nessa formação, né? Quer dizer, isso é que é muito interessante no aspecto de que essa universalidade da linguagem matemática, da geométrica, quer dizer, você tem aqui realmente uma diferenciação muito ampla, né? Uma irregularidade dos caminhos de desenvolvimento concretos, quer dizer, e são tendências fundamentais, né? Quer dizer, quase que tendências fundamentais, necessárias, e, ah, vamos dizer assim, inexoráveis, né? Quer dizer, não tem retorno, não tem como estar, né? Você tem avanços no próprio desenvolvimento aí né? Quer dizer, esse é o caminho para se ampliar um conhecimento cada vez mais adequado de todo o ambiente. Quer dizer, esse é isso que você falou aí, do recuo das barreiras naturais, né? Que é parte desse desenvolvimento, e ele está salientando a questão da divisão do trabalho. A divisão do trabalho, ela tem, pelo menos em Marx, um aspecto, né? Um aspecto, é um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Mas não vamos falar disso agora. Quer dizer, está se salientando aqui o aspecto positivo, a questão do valor, né? Vamos dizer, do valor ontológico, do aperfeiçoamento do processo laborativo, né? E está sendo colocado aqui para se pensar a ontologia do ser social, né? E no surgimento dessa linguagem
que é capaz de traduzir no âmbito da vida cotidiana em relação à língua, né? Quer dizer, a linguagem matemática, a linguagem matemática é uma linguagem muito forte, porque ela é capaz de ser traduzida, né, de um certo modo, traduzir essa homogeneidade ainda mais ampla, né, no conhecimento das relações corretas, né? Quer dizer, você tem um salto aí fundamental, quer dizer, o surgimento da matemática. A matemática, ela surge o cálculo, mas nós estamos no plano ainda que o Lukács tenta salientar, né, esse aspecto da, né, traduzibilidade, né? Isso é que é interessante, da traduzibilidade. Quer dizer, o desenvolvimento do gênero humano, ele se dá é, pelo impulso da traduzibilidade, né? Quer dizer, o, o papel fundamental da linguagem é da capacidade de pensar, e na medida que essa capacidade de pensar ela se separa, né, do trabalho físico. Então se tem uma divisão do trabalho aí que né, Marx vai falar trabalho intelectual, trabalho manual, e aí já entra uma questão aí do risco do entfremdung, mas aí ninguém vai discutir isso agora não. Mas o fundamental é isso, é que esse desenvolvimento do gênero humano, ele, ele dá um salto nesse aspecto aí, né, na capacidade de pensar. Mas a capacidade de pensar, pensamento não é consciência, né? Pensamento não é consciência. O que é que você acha? Porque eu tava lendo essa semana um livrinho sobre o Spinoza, Spinoza Filosofia Prática, do Gilles Deleuze, e ele fala que em Spinoza você tem uma ética, né? Que é uma ética toda baseada na geometria. E isso aqui é uma coisa curiosa. É uma ética geométrica. E tem a desvalorização da consciência em proveito do pensamento. Isso é uma visão materialista. Quer dizer, Spinoza propõe aos filósofos um novo modelo, o corpo, né? O corpo como modelo, né? Quer dizer, é uma questão do corpo, de dominar o corpo, as paixões, quer dizer, isso já rompe com a questão da consciência, no sentido de colocar como primada a questão do corpo, do pensamento. O pensamento, o conhecimento dele mesmo, o pensamento, ele passa a ultrapassar a consciência. No aspecto mesmo, quando se fala corpo, se fala uma coisa muito prática, né? Quer dizer, como a geometria, não tem coisa mais prática assim do que a geometria. Talvez por isso que Spinoza tente pensar uma ética a partir da geometria, porque é a forma possível de você traduzir, vamos dizer, valores, né? Valores, no caso aqui ele está pensando a questão das afecções determinantes, né? Enfim, mas não vou falar de Spinoza, não. Mas a ideia aqui que o Lukács está tentando falar, eu penso, eu acho, que tem a ver muito com essa questão que é fundamental, né? De um comportamento desantropomorfizador, no sentido que para com a realidade, né? Quer dizer, para
que você possa estar dominando a realidade, você tem que reconhecê-la como fundamento do ser, né? Quer dizer, a questão é que não se confunde com o sujeito, né? Quer dizer, sujeito-objeto, quer dizer, você é a coisa da Entäußerung, né? A exteriorização, né? Você tem que reconhecer, para se apropriar, você tem que reconhecer o objeto. E esse objeto, ele não é mais você, é uma identidade e uma não identidade, né? Quer dizer, entre sujeito e objeto. E esse aspecto, ele, de um certo modo, ele inaugura esse trabalho intelectual, que o trabalho intelectual ele é exatamente essa capacidade de pensar, mas pensar o quê? Pensar o objeto, né? O objeto que não é o sujeito, né? Quer dizer, aí você já tem mas esse pensamento ele é um pensamento que tem uma dimensão aqui, né? Uma dimensão que está numa língua, está numa linguagem que possa ser traduzido, ah, que possa ser traduzido no âmbito da vida cotidiana em relação à língua, né, no sentido de estar reconhecendo uma homogeneidade, quer dizer, no real, né? Quer dizer, a matemática é isso, ela não interessa se você está no Egito, na China ou na Indonésia, as relações geométricas, matemáticas são as mesmas. Quer dizer, isso é fundamental para o desenvolvimento concreto, né, dessas tendências que dizem respeito a estarem, vamos dizer, dominando, né, domínios práticos imediatos, né, porque são questões que têm um sentido prático imediato, né? Embora hoje a matemática é uma coisa que está tão distante, às vezes, da vida cotidiana, que às vezes nem imaginamos que ela nasce da vida cotidiana, né? Quer dizer, isso que é uma coisa curiosa. A matemática, a geometria, né? Mas ela nasce da vida cotidiana e esse desenvolvimento ele tem a ver com esse desenvolvimento da genialidade humana, porque é, é uma capacidade de você estar pensando, se libertando desses limites mais imediatos, né? Que você salientou aí do comportamento biológico em relação ao ser, né? Porque talvez eu pense assim, o animal, né? O animal ele não consegue ter uma relação sujeito-objeto, né? É, eu suponho, não sei, eu estou só supondo aqui, eu não sou especialista em psicologia animal, mas eu penso que o que diferencia, né? Quer dizer, a nossa espécie dos animais, né? Não é a consciência, é o pensamento, né? Se nós formos imaginar que deva ter uma diferença entre isso, capacidade de pensar, né? Quer dizer, qual a diferença de pensar e ter consciência, né? Ah, porque o pensamento ele é algo mais concreto, né? É prático, né? Enquanto a consciência às vezes ela entra, né? Ela pode fazer traduções que não são, vamos dizer, podem ser falsas, né? Eu penso, eu não sei, você pode me corrigir aí, mas eu estou especulando aqui no sentido de que essa questão, né, do pensamento diz respeito a esse trabalho intelectual, né? Que evidentemente supõe uma divisão do trabalho, que evidentemente supõe um desenvolvimento
já das forças produtivas que permitam que uns pensem e outros trabalhem, né? Executem o trabalho físico, né? Isso é uma coisa curiosa que o Lukács não fala, mas e aí é o risco do estranhamento, né? Quer dizer, para que você possa ter essa separação econômico-social, que é um dos fatos mais importantes do desenvolvimento do gênero humano, você tem que ter pelo menos algumas condições materiais aí para esse novo metabolismo da sociedade com a natureza, quer dizer, é o novo metabolismo, né, que antes não se dava. Não se dava porque, evidentemente, não havia condições materiais, evidentemente, para se dar, mas se criou essas condições, muito provavelmente, né, que fizeram surgir a matemática e a geometria. Isso é interessante, matemática e geometria desempenham um papel decisivo, né, que se ligam diretamente tal com essa, né? Aí uma das maiores mudanças na consciência humana, a formação da capacidade de pensar. Quer dizer, a consciência humana, ela é anterior à capacidade de pensar, né? A capacidade de pensar, ela já é um salto no aspecto de que ela já se liberta, né, é, dessa relação imediata em relação ao ser, né? Quer dizer, você se distancia, você consegue, de um certo modo, né? Você não está mais só lá na caça ou na coleta, né? Você está, você está calculando, né? Você está enumerando, tá, enfim, e esse é o pensamento, né? Quer dizer, o pensamento, ele já não é mais aquela consciência prática imediato, né? Vamos dizer, aquela consciência animal, né? Se a gente for pensar assim, o Marx fala essa expressão, consciência animal, assim, e nesse ponto aqui, o Lukács, ele não está falando nenhuma novidade, né? Na ideologia alemã, o Marx já tem uma parte que ele discute essa questão, só que ele fala, quando ele fala essa questão, ele entra na divisão do trabalho, ele já entra num aspecto da negatividade, porque ele já entra num aspecto de que essa divisão ela já tem um risco aí do estranhamento, porque ela vai se dar, você vai surgir as classes sociais, você vai ter duas classes, umas, umas que pensam e outras que executam, né? Quer dizer, agora é claro, né? O Lukács ele não está falando nisso agora, ele está de uma forma muito positiva falando do desenvolvimento da genialidade humana. Só para ver como é contraditório o desenvolvimento da genialidade humana. A gente já nasce, a gente já se desenvolve meio torto, assim, né? Essa coisa para a gente não, né, entender que o estranhamento, né? Ele é aquilo que a gente tinha começado, né? Ele é um risco, ele é um risco, ele é uma sombra. Ele está presente ali nessa, né? Mas o Lukács não está falando isso aqui. Eu estou só metendo a minha, né? E paro por aqui. Muito bom. Continuamos aqui a leitura? Vamos lá, né? Vamos avançar mais um parágrafo. Vamos lá. E mesmo nos domínios que parecem muito fortemente dominados pela casualidade histórica, por impulsos individuais, e também naqueles das linhas de orientação institucionais e pessoais das atividades humanas, se mostra imediatamente uma multiplicidade que parece quase incomensurável de suas formas e conteúdos. Mas, se os encararmos mais de perto, relacionados com os problemas ontológicos concretos daquela sociedade, daqueles contextos históricos e econômicos em que operam concretamente, veremos
que também aqui existe aquela convergência última já observada em outros domínios. Quer tomemos formas de Estado, camadas de classes, mandamentos ou proibições morais, virtudes, pecados, etc., por toda parte emergem traços essenciais, típicos, generalizados, que podem ser designados como traduzíveis, no sentido aqui usado do termo. Muito frequentemente, essa traduzibilidade é tão evidente que, de modo preciso, nesse domínio, em aparência tão subjetivamente condicionado, se verificam que perduram por séculos modos de comportamento sentidos como exemplares. Pensemos em Sócrates, em Jesus de Nazaré, etc. Precisamente aqui, os motivos dessa traduzibilidade são mais evidentes. Pois, quer os homens quer os homens que agem tenham consciência disso ou não, em todo o comportamento humano está contida uma orientação para a genericidade, para a generidade, o que, naturalmente, pode ocorrer também em termos negativos em relação à generidade predominante nesse momento. E, na orientação para isso, pode estar contido, muito frequentemente, de forma imediata, individual ou coletiva, esse retorno a compromissos antigos, há muito desaparecidos e, em geral, reinterpretados de maneira conveniente. Neste momento, não pode ser tarefa nossa analisar e expor detalhadamente esse complexo. Importava apenas reconhecer que a unicidade última do desenvolvimento do gênero também aqui não se detém, mas se mostra até em formas muito marcantes. Isso é interessante. Você vê que ele está. Bom, isso aqui é um manuscrito, né? Os prolegômenos é. Imagina que o Lukács escreveu isso assim, né, sem fazer revisão, mas veja bem, você sabe quem é que tem uma discussão sobre tradutibilidade? Uma Não. discussão muito interessante, o Gramsci. O Gramsci ele tem uma discussão sobre tradutibilidade aqui, só que ele está pensando a tradução aqui não é apenas linguística, mas também uma mudança na forma como se pensa e age, afetando a prática de grandes massas humanas. Olha que interessante, aqui tem um fundo ontológico, né? É por isso que esse diálogo Gramsci-Lukács, ele tem, assim, profundidades mais do que a gente imagina, né? Porque o Lukács ele tem enfatizado aqui a questão da traduzibilidade, mas no sentido ontológico mesmo, né? Quer dizer, não é meramente no sentido linguístico, né? Da linguagem, né? Quer dizer, a linguagem, quando ele coloca a linguagem aqui, ele coloca até a linguagem, mas tem um sentido aqui mesmo da prática, né? Da prática da vida cotidiana, né? Concorda? Sim, ele está colocando aqui, né? A questão das instituições, né?
Aham. do Estado, das formas de Estado, das camadas de classe, proibições morais, virtudes, né? Todas essas possibilidades de desenvolvimento da sociedade, né? É colocado aí como tendo também uma unicidade, né? Por mais que as manifestações concretas possam expressar diferenças, há uma unicidade última desse desenvolvimento do gênero, né? Expressa aqui. E o que eu achei interessante também, Giovanni, é que ele Ah, coloca aqui nesse pedacinho aqui, né? Ele coloca assim: pois quer os homens que agem tenham consciência disso ou não, em todo o comportamento humano está contida uma orientação para a genialidade, né? Então é aquilo da inexorabilidade do processo de desenvolvimento que a gente viu lá nas bases do pensamento lá, né? E aí ele abre parênteses e diz assim: o que naturalmente pode ocorrer também em termos negativos, em relação à genialidade predominante nesse momento. exatamente, é aquilo que eu tenho salientado e que é um processo contraditório, né? Mas é, isso é que é interessante, essa ênfase aqui na traduzibilidade, nesse sentido é, de estar lidando com uma multiplicidade que parece quase incomensurável de suas formas e conteúdos, né? Impulsos individuais, linhas de orientação institucionais e pessoais das atividades humanas, mas formas de Estado, camadas de classe, mandamentos ou proibições morais, virtudes ou pecados, etc. Quer dizer, você, de um certo modo, né, você tem algo que corre, né, como sendo uma camada profunda, né, é aquilo que Spinoza chamaria de conatos, né, aquilo que está lá no fundamento, né, aquilo que conduz, né, que é essa essa traduzibilidade, que é a expressão do desenvolvimento da generalidade, né, da É, generalidade predominante nesse momento. Quer dizer, o que ele quer salientar isso. Ele quer salientar que, apesar, ah, quer dizer, existe uma força, vamos utilizar essa palavra, força, né, que une, que é a unicidade né, do gênero, né? Quer dizer, ele está falando isso no momento, né? Imagina o Lukács escrevendo isso no momento aí né, no momento de uma humanidade dividida, né? O capitalismo divide, o capital ele divide, né? Ele fragmenta e sob a sombra de uma ameaça, de uma devastação nuclear, né? Se a gente for pensar lá no Guerra Fria, né? Estados Unidos, União Soviética, né? Quer dizer, e ele salientando esse aspecto na época havia a discussão da coexistência pacífica, né? Mas, na verdade, o fato é esse, o fato é que, como é muito atual essa reflexão lucasiana, hoje atual mais do que nunca, porque a impressão que nós temos é que nós estamos num mundo que nunca esteve tão dividido, tão fragmentário, tão intraduzível, né? Quer dizer, como se não houvesse é, essa generalidade, né? Quer dizer, a negatividade, ela, isso é o estranhamento, né? Quer dizer, chegou ao ponto de
de ocultar essa generalidade, né, que está presente entre nós há séculos, né, como modos de comportamento, quer dizer, está se pensando aqui é, numa linguagem, né, entre aspas aqui, prática, né, quer dizer, da vida cotidiana, né, mas que hoje assume dimensões, inclusive, vamos dizer assim, né, a gente fala matemática, geometria, mas a gente pode falar em tecnologia, né? Tecnologia, o Marx falava no intelecto geral, né? Hoje, quer dizer, é como se fosse esse desenvolvimento, né, tecnológico, ele fosse expressão desse caminho de desenvolvimento concreto, né? Essa unicidade das tendências fundamentais. O Lukács, ele ressalta essa questão dessa unicidade, né, que só nós podemos pensar em termos de espécie, né, de gênero, né, quer dizer, nenhuma outra espécie, né, animal, né, coloca isso, apenas o gênero humano, né? Essa é a questão. Eu acho que esse é o ponto que o Lukács coloca isso não a partir de um idealismo, né? Mas a partir do materialismo, no aspecto de que está ligado ao desenvolvimento é, do trabalho, né? Quer dizer, do trabalho, desse metabolismo, né? Do homem com a natureza, né? E desse animal que se fez homem se fez humano através do trabalho. Então, eu achei muito interessante essa questão da tradutibilidade que ele vem falando aqui por parágrafos e mais parágrafos. E aí eu lembrei aqui do Gramsci, rapaz, que É, Gramsci distingue a tradução como um processo de transposição linguística de um conceito que envolve também a sua adaptação e transformação, tornando-o compreensível e aplicável em diferentes contextos culturais e sociais. Olha que interessante aqui. A tradutibilidade em Gramsci está ligada à sua concepção de filosofia da praxis, que busca a transformação social através da articulação entre teoria e prática. A tradução, nesse contexto, é vista como um instrumento de mudança social, que permite que as classes subalternas se apropriem de ideias e conceitos, transformando-os em ação e construção e construindo uma nova consciência. Quer dizer, isso é interessante, essa reflexão, quer dizer, Lukács ele dá a base ontológica dessa tradutibilidade que Gramsci pensava no aspecto da filosofia da praxis, no sentido da revolução social, né? Quer dizer, como traduzir, por exemplo, a Revolução Russa para a Revolução no Ocidente, né? Quer dizer, essa é a questão. Quer dizer, é possível traduzir. Se nós somos uma espécie que traduz, é possível traduzir, né? Então, essa coisa essa discussão entre o Oriente e o Ocidente, hoje, que é muito forte, né? A questão do sul global, da mundo multipolar. Quer dizer, olha que interessante como é atual o pensamento de Lukács, né? Porque você só pode pensar um mundo multipolar se você pensar nessa ideia de tradutibilidade, entendeu? Quer dizer, que diz respeito a uma genericidade humana, né? Quer dizer, o mundo é multipolar, mas todos nós fazemos parte de um mesmo gênero. E aí entra uma questão fundamental que hoje está colocado mais do que nunca, né? Que aí, quer dizer, todo esse desenvolvimento, ele se dá sob o risco do estranhamento.
do aprofundamento do estranhamento. O capitalismo aprofundou o estranhamento. E esse aprofundamento do estranhamento é isso, é o desenvolvimento tecnológico, da forma como está se dando, e também da ameaça, inclusive, da ameaça nuclear. Eu estava vendo um debate ontem de alguns analistas internacionais falando coisas que as pessoas elas não estão tendo, elas não estão acompanhando. Mas uma das líderes lá da União Europeia falando em decapitar a liderança russa e Moscou dizendo que tem um sistema chamado de mão morta, que se for lançado ogivas para decapitar a Federação Russa, dispara um sistema de multi-ogivas hipersônicas que destroem cada cidade europeia. Quer dizer, é uma coisa de louco hoje. Nós estamos vendo o mundo assim né? Quer dizer que as lideranças políticas elas estão fazendo uma tradução do horror, não mais uma tradução da, da emancipação, né? Quer dizer, você está se traduzindo, a tecnologia está se traduzindo no contrário daquilo que deveria ser, né? Quer dizer, ao invés de estar unindo o gênero, está dividindo o gênero, tá? Né? Então, você tem genocídio, você tem guerra, você tem conflito, você tem ameaças, né? E eu nunca vi uma discussão né? Desde pelo menos que eu acompanho a cena internacional, né? Eu só vi isso num filme do Stanley Kubrick chamado Doutor Fantástico, não sei se já assistiu, né? Não, esse não. Que é um filme de 1964, Dr. Strangelove, né? Quer dizer, que era uma época de uma ameaça da bomba nuclear, né? E hoje você tem né? Quer dizer, hoje você tem as potências nucleares rasgando todos os tratados de contenção de, de, de ataque nuclear, né? Quer dizer, uma situação assim, tipo, é uma situação nunca vista, nunca vista. Nós estamos numa situação pior do que era em 1963 com aquela crise dos mísseis cubanos, né, que a União Soviética ameaçou instalar mísseis em Cuba. E aquilo, quer dizer, o mundo ficou à beira de uma terceira guerra mundial, né? E hoje, novamente, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial por conta, né, dessa situação na Ucrânia, dessa hostilização que está tendo da União Europeia com a Federação Russa, né, e do desenvolvimento de armas cada vez mais potentes, né, que, de um certo modo, são resultados desse desenvolvimento aqui que está se falando aqui que o Lukács ele está colocando na perspectiva do desenvolvimento da generalidade. Agora, isso é que é interessante. O desenvolvimento da generalidade ocorre à sombra do desenvolvimento do seu contrário, né? Quer dizer, isso pelo menos é a perspectiva é a leitura que eu faço de Lukács, né? Porque a gente pode fazer uma leitura de Lukács, uma leitura muito, vamos dizer, uma leitura idealista, né? Porque se a gente for pensar em termos materialistas, né, nós temos que pensar que esse desenvolvimento ele se dá sob as condições contraditórias, as condições da dominação do capital, né? E que toda essa reflexão que ele faz no século XX
né, ela é produto desse desenvolvimento, né, quer dizer, o mais desenvolvido explica o menos desenvolvido. Quer dizer, é no século XX que dois autores, Gramsci e Lukács, estão pensando nessa dimensão de uma, de uma tradutibilidade entre como sendo o fundamento da praxis, né? Quer dizer, não há praxis sem tradutibilidade, né? Mas uma praxis no sentido aqui da emancipatória, né? Gramsci, no caso né, da Revolução no Ocidente, que era a grande preocupação de Antônio Gramsci, né? Ele morre no cárcere preocupado sobre essas condições de uma revolução no Ocidente, né? Quer dizer, como traduzir a Revolução Russa numa revolução no Ocidente, né? E Lukács pensando a tradutibilidade no sentido do desenvolvimento da generalidade humana, né? E aí já na a sombra já com certeza tem aqui elementos que já em algum momento entra aqui o estranhamento, em algum momento entra aqui essa questão que está sendo colocada. Mas é isso. Você teria mais alguma coisa para falar nesse parágrafo lido, Matheus? Não, eu estava escutando você falar aqui, lembrando das coisas do parágrafo. Eu acho que é sempre destacar a questão da ética, né? Acho que quando ele traz essa questão da genialidade, ele fala de um desenvolvimento das práticas cotidianas até o mais alto nível da ética, né? Então, a possibilidade de atualizar, de concretizar a generalidade, a genericidade humana, essa genialidade, essa potencialidade, ela é uma possibilidade ética, né, do ser humano, que se dá materialmente, né? Quer dizer, agir sobre o mundo, conhecendo esse mundo, transformando esse mundo e se transformando ao mesmo tempo, mas um agir que não é desvinculado de uma traduzibilidade, para usar as palavras que você está tomando aí no centro da questão e que o Lukács também coloca no centro dos seus parágrafos, né? Essa traduzibilidade, ela é dessa funcionalidade, né? Dessa teleologia, dessa finalidade que está no pôr teleológico, né? No sentido da efetivação, da concretização do ser social, da sua genialidade, né? Essa universalidade do ser, que vai se desencadear no mais alto nível da ação humana, né, na ética, né? Quando se age, se trabalha não para a satisfação da necessidade básica, mas como a busca daquilo que ele fala lá naquele texto lá das bases, né? O trabalho não é visto mais como esse momento da satisfação, mas é como a primeira necessidade, né? Ele se torna esse essa ação que exprime a generosidade humana, né? De forma total, né? Que é o desenvolvimento, vamos dizer assim, aquilo que se busca enquanto potência, né? Mas é o que caminharia, segundo ele, para a vinda do socialismo, enfim, e depois do comunismo, essa possibilidade de inaugurarmos a história, né? De inaugurarmos a história, sairmos da pré-história para a história, né? E aí essa dificuldade de produção por essas contradições que vão se colocando, quer dizer, tanto da forma como agimos sobre o mundo, do conhecimento que temos sobre ele, do conhecimento que temos da nossa própria sociabilidade, né? Porque é um processo material de transformação na base, né? A base de tudo isso é esse desenvolvimento material. Então, como nos apropriamos de toda essa base material, né? Como nos apropriamos de todo esse processo para
o desenvolvimento do gênero, né? Para o desenvolvimento total do gênero. Então, eu fico pensando me veio essa questão da ética, que era a busca, né? Essa busca que o Lukács fez quando ele tenta explicar ontologicamente o ser humano, desde lá da estética, né? Quando ele vai falando dos reflexos, do reflexo científico que ele está tratando aqui, do reflexo artístico que ele trata lá, né? E do pensamento no cotidiano, da ação cotidiana e tudo, né? Quer dizer, a ética, ele escreve a parontologia como uma introdução para a sua ética, né? Mas dá a impressão que tem uma continuidade, né? Porque ele escreve a estética, aí ele faz a ontologia como uma introdução para a ética, mas de repente quando você lê a parontologia, você lê a estética, dá a impressão, você não sabe se você deve ler um antes ou o outro antes, porque há uma complementaridade entre essas obras, né? Porque todo esse processo, que é muito complexo, que ele vem tentando esmiuçar para a gente aqui, deixar claro, ele está todo imbricado, né? São vários elementos imbricados dentro de um processo cujo o fim último para ele era a ética, né? Que ele tanto perseguiu. E que ele não escreve a obra, enfim, ele deixa inacabada. Mas que eu acho que é isso. Quando ele fala nas várias entrevistas, em todas as coisas, de poder atualizar o marxismo, né? De poder atualizar esse modo de produção de um conhecimento sobre o ser social, né? Na leitura que ele faz ontológica do marxismo, né? Das obras de Marx e Engels. Então, eu acho que é isso, Giovanni. Me fez pensar muito na questão da ética, nessa mirada que o Lukács tinha nessa obra, né? Da ética, que ele não escreveu. Perfeito, perfeito. Você aí dá um bom encerramento aqui na reflexão por hoje, né? E só que essa frase, que eu diria que ela expressa, né, toda a força aqui do pensamento lucasiano nesse aspecto, que diz que quer tenham consciência ou não, os seres humanos, eles, em cada comportamento humano está contido uma orientação para a generalidade. Olha que frase forte, né? Em cada comportamento humano está contido uma orientação para a generalidade, o que também pode ocorrer em termos negativos. Isso é que é interessante, quer dizer, mesmo que você esteja numa briga, né? Esse comportamento também está contido uma orientação para a generalidade. Quer dizer, entendido aqui como sendo esse elemento de traços essenciais típicos, generalizados, que podem ser designados como traduzíveis, porque você só traduz aquilo que é típico, né? Isso aqui é interessante, essa questão, você falou da ética, né? Você pode traduzir, então, Sócrates em Jesus, Jesus em Confúcio, Confúcio em Maomé, quer dizer, você tem uma tradução aí daquilo que, de um certo modo, diz respeito a um comportamento humano, humano genérico, né? Mas é isso. Bom, quer dizer, na próxima semana vamos dar continuidade. Essa discussão da traduzibilidade continua. Mandei para você aí um verbete aí sobre a tradutibilidade em Gramsci. Quem sabe possa surgir alguma outras convergências ou divergências entre essas discussões aí. Então até a próxima semana, né?